Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido e amado irmão, estamos no quadro Liturgia da Palavra Dominical e estamos no 12º domingo do tempo comum, no ano B. Por isso, o evangelista que é lido nesse tempo, nesse ano, é São Marcos. E o evangelho de hoje é tirado de São Marcos, capítulo 4, versos do 35 ao 41. Na liturgia da palavra deste domingo, nós poderemos ter uma compreensão de quem é Jesus. Quem é Jesus? Porque muitas vezes a gente vê pessoas anunciando Jesus como sendo um curandeiro, como sendo um filósofo, um homem espiritualizado e coisa do gênero. Mas quem de fato é Jesus? Então o evangelho de hoje nos traz um conhecimento de quem é Jesus. A primeira leitura vem revelar para nós quem de fato ele é, e na segunda leitura nós vamos ver a maravilha que Deus nos concede por meio do seu Filho Jesus Cristo. Diz assim o Evangelho, São Marcos 4, 35 ao 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Assim como estava na barca, havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançaram dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Depois de lermos o evangelho de hoje, nós podemos sair com a mesma conclusão. Quem é esse? Ou melhor, com a mesma indagação, a mesma pergunta. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Meus amados irmãos, a primeira leitura de hoje nos mostra quem é ele, quem é Jesus. Tirada do livro de Jó, capítulo 38, versículo 1, depois versículos do 8 ao 11. O Senhor respondeu a Jó. Aqui o Senhor está se falando de Deus, na pessoa do Pai. Mas nós sabemos que Jesus não é o Pai, porém Jesus é Deus com o Pai e o Espírito Santo. O Senhor perguntou a Jó, do meio da tempestade. Lembra a tempestade que assolava, que batia, que se dava contra a barca em que Jesus estava com os seus discípulos? Então, o Senhor perguntou a Jó do meio da tempestade e disse: Quem fechou o mar com portas quando ele jorrou com ímpeto do seio materno? Então, Deus pergunta: quem fechou o mar? Quem fechou o mar com portas? Quem fechou o mar com portas? Quando ele jorrou com ímpeto do seio materno, ou seja, do seio da terra. Ele continua: Quando eu lhes dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas. Então veja, quem foi? Quem foi que fechou o mar com portas para que ele não ultrapassasse, para que ele tivesse um limite? E que também ele não fosse maior do que deveria ser o nível de águas. O Senhor pergunta: quem foi, que viu quando eu lhes dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas? Quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas? Então Deus pergunta: quem viu tudo isso? É como se dissesse a Jó: onde tu estavas, Jó? Tu és um ser limitado.
Tu não existia antes de eu ter criado as coisas. Principalmente de eu ter criado o mar, de eu ter aberto as portas para que ele jorrasse, para que ele se formasse e depois tivesse fechado as portas para que o nível das águas não ultrapassasse aquilo que eu tinha determinado. Onde tu estavas também quando eu coloquei nuvens como sendo as vestes dos mares e nevoeiros como sendo faixas? Onde tu estavas? Onde tu estavas quando eu marquei seus limites e coloquei portas e trancas? E disse, até aqui chegarás e não além. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas. Veja, Jesus faz a mesma coisa com os apóstolos. Os apóstolos de Cristo estavam no oceano, estavam no mar, né, podemos assim dizer, estavam no mar. E no mar que estavam, ali começou uma grande tempestade a soprar, o vento, as ondas bater contra a barca. E ali Jesus estava dormindo com a cabeça encostada em um travesseiro. E os apóstolos chegaram e disseram, Senhor, tu não te incomodas, tu não se dá conta de que nós estamos perecendo? E Jesus dá ordem aos mares, dá ordem aos ventos, para que eles se calem, para que tudo volte à calmaria que deveria estar. E os apóstolos, vendo que tudo se acalmou, e eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros, quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? É Ele mesmo que os fez. É Ele que os criou. É Deus. O mar, o vento obedecem a Jesus, porque é Jesus que antes que o homem viesse a existir, criava os mares, criava as nuvens, criava o vento. É Ele. Por isso, a natureza obedece à sua voz, obedece ao seu chamado, obedece às suas ordens. E é esse Jesus que trouxe a nós a graça da salvação, a graça de um dia estarmos com Ele para sempre. É o que São Paulo vai dizer na segunda leitura de hoje, da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 14 ao 17. São Paulo diz, irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos, e que logo todos morrerão. Todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conheceremos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. Então São Paulo está dizendo que conhecemos Cristo segundo a carne, né? Quando ele vivia como um homem, 100% homem. Homem em todas as condições, exceto no pecado. Mas agora nós podemos vê-lo não somente na carne, né? Veja, e se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim, somente segundo a carne, mas glorioso, glorificado, ressurreto. E assim, meus irmãos, aquele que dá ordem aos ventos, dá ordem ao mar, que criou os mares, vestiu os mares com nuvens, colocou limites para as águas dos mares, é este que morreu por nós, nos resgata e nele nós somos criaturas novas. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo em Cristo Jesus. Que nós possamos pedir ao Senhor a graça de podermos contemplar, meus irmãos, minhas irmãs, a vida nova de Cristo em nós. Coisa difícil é viver segundo Cristo, mas que nós possamos pedir a Ele
por sua misericórdia, por sua compaixão, né, por todo o amor que Ele tem para conosco, nos dar a graça dessa conversão, a graça dessa mudança de vida que nós precisamos. Amém. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser. E peço a vocês, se inscrevam no canal se você não é inscrito, compartilha esse vídeo e não esquece, deixa aí o teu like, taca o dedo aí no like para que a gente possa fazer com que o algoritmo do YouTube apresente, ofereça, indique, recomende esse vídeo, esse canal para mais pessoas. Amém.